Bom dia, pessoal. Hoje é dia 13 e o primeiro exercício de concentração é num objeto e as partes dele. Então pode ser, por exemplo, um caminhão, uma palmeira, e a gente escolhe algumas partes para concentrar. Então eu vou escolher aqui essa minha coisinha aqui de sequências diárias. Então tem ali o metal, tem o papel, tem o plástico, tem a tinta, e isso completa o objeto. Então eu vou escolher o metal e vou me concentrar nele. Aí o Grabovoi fala que nesse dia a gente não pode fazer isso com o corpo humano. Ontem ele falou que a gente podia. Ontem era o ganso que perdeu a pena, a árvore que perdeu a folha. A gente podia pensar a mesma coisa. Eu que perdi um dente, ou eu que perdi o útero, ou qualquer coisa que eu tenha perdido, que eu posso recuperar isso. No exercício de hoje não pode fazer isso com uma pessoa, porque nesse caso aqui não dá para separar em partes. É uma lei. O ser humano é visto como um todo. Então não dá para separar assim, vou concentrar só no... Eu vejo um ser humano e penso, vou concentrar no dente, vou concentrar no útero. Não é assim, tá? Nesse exercício de hoje. Segundo exercício, 1538448. 1538448. 154321915. 154321915. Então, o terceiro exercício, ele fala, entre muitas coisas, que a gente vai ver o rosto de quem criou o mundo antes da gente, para a gente pensar nisso. E ver os mecanismos, como eles criaram o mundo que existiu antes de nós. E a gente vai sentir que a gente já existia antes, mas eu quero fazer a minha concentração. A concentração a gente deve fazer várias vezes. Eu estava até aqui pensando que eu não falei, mas o primeiro exercício, eu faço o tempo todo com tudo. Eu saio brincando e observando tudo. Então ali, ó, o portão e o muro, a casa e a porta, a janela, os objetos que estão na janela. Eu vou fazendo com tudo, porque isso vai trazendo informação para mim o tempo todo. O portão abriu ali com o vento. Então, no terceiro exercício, eu sento aqui e fico olhando para esse muro de pedra, imaginando como as pessoas construíram isso, quem construiu, como é que eles se vestiam, como eles sentiam frio, porque geralmente nessa época aí as paredes são super grossas e os quartos minúsculos, por causa do frio, né? Agora a gente quer quartos gigantescos, mas porque tem formas super modernas de aquecer uma casa. Então naquela época era pedra mesmo. E carregar essas pedras e como é que era isso. E ainda vou mais longe, pensando como que essas pessoas, como era pesado, como está mais fácil viver, como era pesado. Então as pessoas podem ter passado para os filhos e netos um entendimento errado do mundo, de muito esforço e sacrifício, uma luta muito grande, que já não é o nosso caso. Então é devagar, é pensar, é sentir, é ler o exercício e sentir e ir trazendo essas informações de volta para nós. Porque como nós ficamos muito no aqui e agora, a gente esquece que nós fazemos parte de um processo. E a gente esquece que as soluções também fazem parte de um processo. Então fica mais fácil de viver, porque a gente sabe que com o tempo as coisas, não que as coisas vão se resolver, mas que a gente consegue resolver as coisas. Não precisa ser para ontem. Muitas vezes eu escuto as pessoas falando, eu estou pilotando, mas não aconteceu nada. Calma, calma, precisa entrar muita luz no nosso campo para a gente começar a fazer as mudanças. Claro, a gente pode fazer todos os dias, o tempo todo, mas para mudanças maiores, para a gente ver as mudanças maiores, não está certo falar isso, porque pode acontecer uma mudança grande a qualquer minuto.
Eu fiz a pilotagem e já aconteceu. Mas isso não é o normal, assim. O normal é a gente fazer esforço todos os dias e ir transformando todos os dias. Uma coisa ou outra acontece, por exemplo, quando eu quis vir para cá. Eu não tinha o dinheiro, eu fiz uma concentração com o PRK. Em 6 meses, eu comprei a casa, uma coisa louca, porque eu morava na Alemanha, o dinheiro vinha do Brasil, e queria morar no Portugal, que eu nunca tinha nem pisado. Não tinha conhecidos, não tinha nenhuma referência que eu pudesse dar, brasileira, que também não é tão bem vista, com empréstimo no banco, porque eu não tinha todo o dinheiro para pagar, e em 6 meses eu consegui tudo. Então posso falar que foi um resultado super rápido e gigantesco. Mesmo assim, na minha vivência, não era tanto, porque era uma casa cheia de problemas, uma sociedade muito primitiva, então eu tinha muita coisa para aprender, mas eu já tinha dado um passo grande. Então, ao mesmo tempo que era uma mudança muito grande, também tinha muito esforço para poder entender tudo isso que eu estou entendendo agora. Então, a gente precisa saber que as coisas acontecem, mas precisa de tempo, precisa do nosso esforço, da nossa dedicação, fazer os exercícios, não esperar tanto, ou esperar também, mas não esperar tanto. Confiar que o exercício que a gente vai adquirir a capacidade de mudar a nossa vida para melhor. Por isso, mude algo em você. Eu te vejo na eternidade e jogo pétalas de rosa sobre você. Bom dia.